Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Falando de futebol com o Rubinho Barbosa, hein? Você que não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Se inscreve aí, estamos pertinho de 9K já. Graças a Deus. Você que é inscrito, meu muito obrigado. Hoje tem uma rodada aí praticamente cheia, né? Da Série B. Jogos importantes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E dois jogos que interessam demais ao nosso estado, né? Que é o Sport Novo Horizontino, às 20h30, na Ilha, casa cheia, e o jogo do CSA e Náutico, às 21h30. Não que os outros jogos não interessem, interessa muito, eu vou falar um a um aqui, viu? Ontem tivemos uma grande vitória do Vila Nova, 2-1, de virada contra a Chapecoense, em Chapecó. O gol foi Souza contra para a Chapecoense, continua na 14ª posição com 29 pontos, situação perigosa. E o Vila Nova saiu momentaneamente da zona do rebaixamento, gol de Rafael Donato e de Caio, 16ª colocação com 28 pontos. Claro que no desfecho de hoje da rodada, o Vila Nova poderá voltar para a zona do rebaixamento. Porém, temos que ressaltar que grande campanha de recuperação da equipe do Vila Nova, hein? Vai brigar sim, está brigando, está jogando bem, conseguindo resultados fora de casa. E tá aí, tá na luta aí. Diferente de um time que eu conheço, né? Que não tem atitude, não tem raça, não tem vontade, é mal escalado, que já está no 5º treinador do ano. Lembrando que Vila Nova era o treinador, que Dado Cavalcante era o treinador do Vila Nova, que deixou o Vila Nova na lanterna do campeonato, hein? De lá para cá o Vila Nova só venceu. E, lógico, perdeu alguns jogos, mas conseguiu já sair da zona do rebaixamento. Bom, pessoal, antes de falar aqui dos jogos, falar para vocês que, né, você quer um self-service de qualidade, sem balança, muitas opções, é Arthur Churrasco, aí na Ulisses Montarroio 2911, depois do Shopping Guararapes, sentido Ezequiel Barreto, aquela avenida grande ali, Arthur Churrasco, hein? Duas opções de carne, inclusive churrasco de qualidade. Jogos de hoje, olha só, Londrina e CRB, jogo muito importante aqui para o Sport. Um empatezinho aqui vai ser muito bom. Sampaio e Cruzeiro, hein? Aqui o Sport tem que torcer pelo Cruzeiro. Ituano e Operário, jogo difícil aqui para o Operário, hein? Ituano jogando em casa, está crescendo, deve vencer a partida aqui. Sport e Novo Horizontino, né? Vou falar sobre o jogo. Sport deve vencer. Vou dar meu palpite. Criciúma e Grêmio. Eu acredito que o Grêmio vai vencer essa partida, hein? CSA e Náutico, vou falar. Tombense e Brusque. Jogo importante também nas duas pontas. Acho que o Tombense vence a partida também. Bom, falar aqui primeiro do jogo do Sport contra o Novo Horizontino. O Sport poderá ter um desfalque sério. O goleiro Denis se machucou ontem no treino e passou a ser dúvida, se não jogar, entra o Saulo. O resto da equipe do Sport, Claudinei Oliveira deve manter a mesma equipe que eu não gosto. Só não joga o Pedro Nares. Na minha opinião, o Sport deveria entrar no 4-3-3. Né? Nares não vai jogar. Eu tiraria o Giovani também, que não está jogando. Aquele jogo começa bem e tal, mas não tem gás, né? Deixaria ele por opção de banco. Puxaria o Juba para o meio e entraria com 3 atacantes, que entraram muito bem no jogo passado. O Labandeira, deixava o Love centralizado, e o Wanderson, que entrou muito bem pela esquerda. Eu acho que seria um time bem ofensivo. E tiraria o Denner também, colocaria o Ronaldo para fechar a marcação, para não ter surpresas, né? Adiantando um pouco também o Fabinho, que sabe jogar, sabe apoiar. Na minha opinião, seria essa a melhor formação. Mas o treinador de futebol é teimoso, continua com aquele velho esquema, né? Enfim, acho que ganha o jogo pela pressão da torcida. O Novo Horizontino vem com vários desfalques, muitos desfalques, e não é nem uma equipe forte, com vários desfalques. Então o Sport vai prevalecer aí o mando de campo, a força da torcida. E de qualquer forma tem jogadores que podem decidir, né? O Love, o Juba, o próprio Giovani, né? E tem opções aí de banco como o Labandeira e o Wanderson. Eu entraria dessa forma, tiraria o Kaique, com certeza, ficaria com 3 atacantes, 2 abertos, o Love centralizado. Seria uma opção muito boa para o Sport jogar hoje.
Juba no meio flutuando, né, armando as jogadas, ele sabe fazer muito bem isso, certo? Bom, na minha opinião o Sport ganha de 2-0. 2-0 para mim, o Sport ganha. Jogo fácil não tem, né? Mas o Sport é mais time, está empolgado, está em busca do G4, deve vencer essa partida. Bom, CSA e Náutico. Antes de falar do jogo, mais um escândalo, né, aparecendo aí nesta gestão Edno Diógenes Edno. Mais um escândalo, né? Dessa vez foi o Palmeiras que acionou o clube na justiça, já venceu na primeira instância, em relação aí a uma dívida que o Náutico tinha com o Palmeiras, não pagou, o Palmeiras acionou o clube não tinha nada na conta, e o Palmeiras foi atrás, foi buscar, pesquisou e descobriu que toda a verba do Náutico entra nessa conta aí da Recreio Fluvial, uma conta criada pelo ex-presidente Edno e com o Diógenes, e aí ele era o presidente da Recreio Fluvial também, uma confusão danada. Esta conta para ludibriar, fraudar justiça, uma coisa muito feia, e o pior disso tudo, nas barbas do Conselho, o Conselho não tomou nenhuma providência, né? E o pior também, gente, é o seguinte, não existe prestação de conta. Essa Recreio Fluvial, todo o dinheiro que entra lá do Náutico, não tem prestação de conta. Então, os sócios, enfim, que são os mesmos diretores do clube, eram os mesmos diretores, movimentavam essa conta sem prestar conta ao Conselho, a ninguém. Um absurdo. Eu já disse a vocês, cada vez que abre essa caixa preta do Náutico, mais escândalos vão aparecer. Entendeu? Porque essa gestão, desde a gestão passada, muito tempo viveram de mentiras, de enganar a torcida alvirrubra, certo? Falando de austeridade, onde nunca houve austeridade de nada. De nada. Tudo feito por debaixo dos panos, tudo feito por debaixo do tapete, entendeu? Contratações, mais de 100 jogadores foram contratados, mais de 100, sem nenhum critério de nada, né? Os amiguinhos protegendo essas duas pessoas, né? E aí continua, e aí um dia isso iria aparecer. Então estão aparecendo aí vários e vários escândalos. E o que me deixa mais perplexo é o Conselho Deliberativo do clube fechar os olhos, totalmente. Uma vergonha para a instituição. Sem falar o futebol como está, né? E vamos falar de futebol, né? Isso aí é caso de polícia, deixa lá. Um dia esses caras vão prestar conta, hein? CSA e Náutico, gente. Com a vitória do Vila Nova ontem, o CSA entrou na zona do rebaixamento. E aí o jogo passou a ser mais perigoso ainda. Mas se o CSA vencer o Náutico, ele coloca o Vila Nova de novo na zona do rebaixamento. Então o jogo passou a ser muito difícil. O Roberto Fernandes, treinador do CSA, sabe disso. E com certeza vai para cima do Náutico hoje. Vai para cima. O Náutico, meu amigo, mesmo que vença hoje, o 19º tem 26 pontos, o Náutico tem 21. Vê só. Vai continuar na zona do rebaixamento. E se o Guarani, que não deve vencer, o Vasco acho que não vence, perder, ainda o Náutico não vai ficar com 2 pontos atrás do Guarani. É uma situação lamentável, uma situação terrível. Um jogo que ele não pode nem empatar, joga fora de casa contra um adversário aqui da região Nordeste, um adversário perigoso, que está lutando também para sair da zona do rebaixamento. O CSA nos últimos 5 jogos tem um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Né? Deixa eu falar do Sport aqui, eu esqueci. O Sport nos últimos 5 tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E em casa, 3 vitórias e 2 empates. O Sport em casa está prevalecendo o mando de campo. O Novo Horizontino, gente, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E fora de casa, 4 derrotas e 1 empate. Então é por isso que eu disse que eu não acredito, né, que o Sport perca pontos para o Novo Horizontino. A equipe do Náutico, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. E fora de casa, 5 derrotas. É uma vergonha. Uma campanha vergonhosa. 38 gols já sofridos no campeonato. Uma vergonha. Bom, o time que Dado Cavalcante, que eu aqui para nós, eu não acredito que Dado faça um bom trabalho nesse time do Náutico, não.
além do time ser ruim, eu não vejo uma capacidade técnica, tática e de motivação do treinador Dado Cavalcante para tirar o Náutico dessa situação. Espero que eu esteja errado. Deve entrar hoje, fazer a estreia o goleiro Jean, né? Aquele mesmo, vamos ver como é que vai se comportar, porque pior do que Bruno ninguém é. A Nilson, como é que a Nilson ainda continua jogando? É o que eu digo, então Dado Cavalcante também está perdido. Ele vai voltar com o Hérito no lugar do João Paulo que foi expulso, Maurício, João Lucas. Uma defesa fraca, ruim, tanto o Hérito, Maurício, João Lucas, tudo é do mesmo nível, ruins. Aí ele vem deve começar o jogo com o mesmo meio de campo que não marca ninguém. Hoje vai ter a entrada do Franco. Então ele vai jogar João Lucas, Franco, Souza, Jobson e Jean Carlos. E o ataque aí é outro absurdo dos absurdos dos absurdos. João Vitor e Chiesa. Então ele quer perder o jogo. Ele quer perder o jogo. Chiesa está 19 partidas e só fez um gol. 19 partidas que entra no campo, não faz nada, não dá um chute em gol, não marca, não agride, não ataca, não se movimenta. E a titular, gente? É uma vergonha isso. Não adianta. Eu já disse que Chiesa está manchando a sua história de anos passados no Náutico. Não tem condição. E esse João Vitor, um jogador que jogou a Série D, que foi o tal do Elano que trouxe, vocês querem o quê? Vocês acham que eu vou dizer que o Náutico vai ganhar do CSA? Vai não, gente. Na minha opinião, vai não. Certo? Para mim, o CSA ganha o jogo, 2-0. Eu não vejo condição do Náutico nem fazer gol. Certo? E vai levar. E vai levar, sim. O CSA tem um time melhor do que o Náutico. Muito melhor. E eu não entendo porque está na zona de abaixamento do CSA. Porque a equipe do CSA não é ruim. E o Náutico é péssimo. E mal escalado. Se for esse time aqui, ele vai apanhar o jogo. Se for um outro, que ele fecha o meio de campo, ele pode até conseguir um empate. Eu não acredito em vitória. Oxalá esteja errado. Mas não adianta, eu não vou iludir aqui. Vocês me conhecem. Acho que o Náutico... O time aqui está muito mal escalado. Se for esse aqui, perde. Se ele colocar... É ruim, viu, gente? O Ralf é ruim. Eu sei que é ruim. Mas é melhor jogar com o Ralf e Franco e o Jobson e barrar Souza, que não está jogando nada. Que aí ele fecha ali o meio de campo ali. Ele coloca mais jogador de marcação para poder segurar o CSA. E exatamente, o Jean Carlos, esperar que o Jean Carlos esteja bem na partida para tentar fazer alguma coisa. Agora, depender de João Vitor e de Chiesa, não tem santo que aguente, não tem reza que dê. É sofrido demais, viu? É sofrido demais. Bom, pessoal, são esses aí os meus comentários, minhas análises. Quero saber de vocês aqui nos comentários. Agradeço muito os comentários de vocês, viu, gente? Muito. E palpites para os jogos de hoje, né? Acredito que o Sport vence de 2-0 e que o Náutico perde de 2-0. Espero que não seja goleada, hein? Novamente, que aí não dá, né? Não dá. E que Dado mostre alguma coisa. Mostre uma organização, mostre um planejamento tático, né? Querer que Chiesa e Júlio Vitor façam alguma coisa aí já é demais, eu concordo. Bom, inscrito Daniel do Leite, hein? De hoje até quinta-feira, de ontem, segunda até quinta-feira, o melhor rodízio de pizzas, massa e salada por R$ 31,99. Pois é, R$ 31,99. Você come bem demais, massas, saladas e um excelente rodízio de pizzas. Gente, é muito gostoso. Bom, pessoal, é isso aí, tá tudo aí conversado. Vamos aos jogos, hoje temos bastante jogos. Amanhã a gente volta para comentá-los. Grande abraço, ótima terça-feira para todos.